Vamos começar a aula de hoje. Vou pedir aí para o Lucas, que ele está em destaque na minha tela, fazer a oração para a gente, por gentileza, para começarmos. Ok. Obrigado, Lucas. Obrigado, querido. Meus amigos, ô Anderson, é aniversário do chefe hoje, sabia? Tô sabendo, já deixo parabéns para ele já. E ele estava comigo no templo hoje, olha, passei batido. Pelo menos para isso serve o Facebook, né? Mas vamos lá, meus amigos. Ah, hoje eu estou sem minha iluminação aqui, mas também não sou alguém que se queira estar olhando, né? Só minha esposa e meus filhos, minha mãe e minha irmã. Meus queridos, é o seguinte: quando a gente fala de obediência, quando a gente fala de princípios, doutrinas e tal, esse tipo de coisa, mas vamos falar de obediência, né? Do por que obedecer, né? Por que existem as leis de trânsito? Imagina o motorista paraense, não na sua totalidade, mas sua grande maioria já é um motorista mal educado. Você imagina ele sem as leis de trânsito? Como é que seria? É, Como é que seríamos nós sem as leis de aviação aérea? A gente não percebe, mas tem um avião que está passando por baixo da gente, outro que está passando por cima quando nós estamos viajando de avião. Você imagina sem as leis de trânsito nas rodovias, sejam elas estaduais, federais ou uma via municipal, sem um semáforo? Então, ali por trás disso tudo tem um princípio ali por trás disso tudo, né? Então, gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês, que é a seguinte: eu quero colocar vocês diante da situação, tá bom? E vocês vão responder e vão deixar essa resposta com vocês. Vocês não vão falar aqui para a gente, vocês vão deixar aí com vocês. A primeira situação que eu gostaria de colocá-los, de expor vocês, é a seguinte: eu casei todo mundo agora, todo mundo que está nessa sala aqui é casado, todos, sem exceção, todo mundo é casado. Além de estar todo mundo casado, todo mundo agora tem dois filhos aqui nessa sala. Todo mundo constituiu uma família. Cada um de vocês nessa sala aqui é casado e cada um de vocês aqui nessa sala tem dois filhos. Bom, eu já dei para vocês um cônjuge, já dei para vocês dois filhos e agora eu vou dar para vocês um carro. Cada um de vocês aqui casou, cada um de vocês aqui tem dois filhos e cada um de vocês tem um carro. E agora eu vou dar o problema para vocês, que eu quero que vocês guardem a resposta, mas não falem nada. E a, e a, e o problema, a situação, o problema que eu vou colocar a vocês é o seguinte: imagina que um dos filhos de vocês, ele adoeceu, ficou doente. Eu não sei quem de fato, eu sei que o Lucas é casado, mas não tem bebê ainda. Eu sei que o Fofo e eu também tenho filho, mas a gente sabe muito bem o que é isso quando o filho adoece. Mas imagina que vocês todos aqui são casados e o filho de vocês adoece. Então pensem que vocês estão morando num local onde vocês estão longe dos familiares de vocês. E esse filho adoeceu. E vocês precisam sair e levar esse filho que está doente para um médico, para uma emergência. Quer seja público ou privado, não vamos entrar no mérito. Porém, somente um de vocês pode ir. E vocês vão ter que fazer uma escolha. E vocês vão ter alguns parâmetros. Aquele que sabe dirigir, ou os dois sabem dirigir, ou aquele que dirige mais rápido, aquele que dirige com mais atenção, aquele que é mais calmo. Necessariamente não é o homem que é o mais calmo, aquele que tem um conhecimento melhor, ou vai ter que ir os dois, porque enquanto um dirige, o outro acalma o filho que está doente. Essa é a situação que vocês têm.
E é essa a situação que eu quero que vocês pensem durante esse tempo que nós vamos estar em aula. Tá bom? E vocês vão dar a resposta de vocês no final dessa aula. Tá bom? Esse é o problema. Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Muito simples. Falando sobre o princípio da obediência, Joseph Smith, Oliver Cowdery, toda essa turma lá nos primórdios da igreja, toda essa turma, eles tiveram muitos desafios no que diz respeito a obedecer. Muitos desafios. Alguns lembram de Adão, por que fazes isso? Não sei, exceto que o Senhor me mandou. E Joseph Smith e Oliver Cowdery muitas vezes fizeram dessa maneira. Por que fazes? Não sei, exceto que o Senhor nos mandou fazer, então nós vamos fazer. Eu gostaria que vocês abrissem em Mosias, por gentileza. Cada um de vocês aí abram em Mosias. Eu vou tentar colocar aqui na tela, mas eu gostaria que vocês abrissem Mosias. Eu vou dizer para vocês que vocês vão abrir em Mosias, no capítulo 4, por gentileza. Eu gostaria que quando vocês estivessem com Mosias, capítulo 4, ok, vocês sinalizassem para mim de alguma maneira, ou pelo chat, ou achei, ou encontrei, qualquer coisa nesse sentido. Todo mundo achou, gente? Já, a Jorge ali já mandou, Matheus meteu ali um ok. Então vamos lá. Esse capítulo 4 é o início do discurso do rei Benjamim, quando ele começa a ensinar o povo. Tem uma coisa interessante no versículo 2, que é mais ou menos como se ele estivesse pedindo um voto de apoio sobre as coisas que ele está ensinando. Imagina ali que é uma grande conferência às portas de um templo, e manda levantar uma torre e fala para as pessoas irem para lá. Tinham pessoas que escreviam e levassem as palavras dele para as pessoas que estavam mais distantes do templo, para que elas pudessem saber e, além de saber, compreender as coisas que ele estava falando. E eu gostaria que nós começássemos com o versículo 12. Eu pedi ali para o Mateus, o Mateus dos Reis, ler ali no versículo 2. O versículo começa assim, ó. Começa no 1, por gentileza, versículo 1. Pode ler para a gente o versículo 1. Você fala com a Moisés aqui que saiu a parte total. Qual capítulo? Tá, tranquilo. Capítulo 4, versículo 1. Tá. Então aconteceu que após ter dito as palavras que lhe haviam sido transmitidas pelo anjo do Senhor, o rei Benjamim olhou para a multidão ao redor e eis que havia caído por terra, porque o temor do Senhor havia apoderado deles. Perfeito. Então, olha só. Do capítulo 1 ao 3, quando o rei Benjamim começa o discurso dele, até ali nós já temos a informação de que as pessoas haviam sido tocadas, caíram por terra e ficaram com temor. Versículo 2 do Reis. E havia visto a si mesmos em seu estado carnal, menos ainda que o pó da terra. E todos clamaram em uma só voz, dizendo: Ó, tende misericórdia e aplicai o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos perdão de nossos pecados e nosso coração seja purificado. Porque cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas que descerá entre os filhos dos homens. Perfeito. Obrigado. Então, ele praticamente pediu um voto de apoio. Pessoal, oh, por favor, tenha misericórdia. Eles compreenderam, começaram a compreender as palavras do rei Benjamim. E aí eu gostaria de chamar a atenção
de vocês, percebam que ao longo desse discurso do rei Benjamim, um homem à frente do seu tempo, além de ser um grande líder, um profeta, ele fala do que está por vir. Fala, vai vir um Cristo, vai andar entre vós, vai expiar os pecados, os seus não o receberão. Ele deixa claro o que vai acontecer. E aí eu gostaria que vocês pulassem para o versículo 9, por gentileza. E aí eu vou pedir, deixa eu ver quem é que pode ler aí. Daniela, você consegue ler o versículo 9? Consigo. Por favor. Acreditai em Deus. Acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Continua o 10. E novamente, acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus e pedir com sinceridade de coração que ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas essas coisas, veja que as façais. Obrigado. No versículo 9 e no versículo 10, quantas vezes nós lemos a palavra acreditai? Quem pode nos responder? 5, né? 5 vezes a palavra acreditai. 5? Acho que tem 6. mais. 6. 6 vezes a palavra acreditar. E agora, meus queridos, diante do exposto, diante do princípio da obediência, por que vocês acham que nesses dois versículos, especificamente nesses dois, por que aí o rei Benjamim está enfatizando que o povo, que nós possamos, acima de tudo, acreditar? Por que vocês acham? Gostaria de ouvi-los. Eu acho que porque a fé, ela é o princípio de tudo, né? Sim, Antes de qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa acreditar antes de tudo. Então, eu lembro do batismo, né? Quando a gente é convidado a ser batizado, o primeiro ponto é ter fé em Jesus Cristo, né? Então, se a gente não tiver fé, não acreditar, a gente não pode realizar nenhuma obra, a gente não pode fazer nada. perfeito. Obrigado, Daniela. Lucas, por que você. Lucas, já levantou a mãozinha lá, pode falar, meu jovem. Eu acredito também, Serginho, como aquelas pessoas elas estavam com sede de conhecimento também e saber o que o rei Benjamim queria compartilhar com eles, né? Que toda aquela multidão. Então eu acredito que eles tinham o desejo também, né? Além da gente acreditar, a gente tem que ter o desejo de conhecer Cristo, ter o desejo de Sim, seguir, o desejo de guardar os mandamentos, o desejo de receber mais luz. Então eu acredito que aquele povo naquela época eles estavam buscando isso também. perfeito, obrigado. Dos Reis, o que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Eu acho interessante porque estava estudando Santos hoje. E é interessante ver que, a princípio, o Joseph falava sobre livros de Mormon e as pessoas eram convertidas, né? Para depois pedir coisas maiores, né? Então, como a moça falou, o princípio é acreditar. Depois que a gente acredita, o Pai Celestial vai confiar em nós para pedir mandamentos maiores. Digamos assim, maiores, que é uma fé maior. Por exemplo, largar Requer tudo uma que a fé gente maior. tem. Gostei do seu comentário que já me catapulta para a próxima fase dessa aula. Jorge, por que você acha
que ele enfatizou tanto ali? Acreditai, acreditai, acreditai. Também aquele povo acreditava muito nos homens, né? E não acreditava no maior, que era Deus. Então ele estava ensinando um princípio. E às vezes com a repetição, para entrar na cabeça deles que era Deus. Que Deus tinha salvação, que Deus tinha o plano perfeito, que Deus tinha o evangelho. Porque, tipo, muitos deles queriam, tipo, estavam lá para ver o que o rei Benjamin falar. Como, tipo, como uma pessoa, mas não sim como profeta. E ele estava como meio de Deus. Ele estava ali como um homem de Deus. Mas não acreditava apenas nos homens, mas sim em Deus. Boa, boa, obrigado. Do Cieli. E você? Por que você acha que o Rei Benjamin enfatizou isso? Depois a Emily, se puder falar também conosco. O que eu pensei é que quando a gente acredita em algo, quando a gente tem uma convicção, né, quando a gente sabe de fato que algo é real, verdadeiro, acredita em algo, a gente tem o desejo de seguir, Opa, né? boa noite. A gente tem o desejo de fazer o que nos é pedido, obedecer, né? Sim, perfeito. Emily, e para você? Obrigado, Luciele. E para você, Emily? Luiz, eu acabei de chegar no Chegou restaurante. agora? Muito Tá bom, sem desculpa. problema. Você está super desculpada. Vamos seguir então? Vamos seguindo aqui? Aqui, minha iluminação voltou, caiu, voltou de novo. Tá aqui ela. Iluminação de milhões. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Agora. Pronto. Então vamos lá, meus queridos. Obrigado. Lembrem da historinha que eu contei no começo, tá? Lembrem que vocês gostariam de ouvi-los depois do que vocês farão. Para falar sobre obediência, para a gente seguir, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma declaração da Elisa R. Snow, tá bom? Eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou ler. Eu vou ler calma e pausadamente, e eu quero que vocês lembrem desse princípio que nós estudamos, que nós lemos aqui do Rei Benjamin sobre obediência. O profeta Joseph Smith abriu seu coração a Lorenzo Snow e descreveu o calvário mental que ele sofreu para sobrepujar a repugnância de seus sentimentos, resultado natural da educação social e costumes que recebeu quanto à introdução do casamento plural. Ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia que o mandamento do Todo-Poderoso era que ele prosseguisse para dar o exemplo e estabelecer o casamento plural. Ele sabia que não teria que sobrepujar e superar apenas seus próprios preconceitos e predisposições, mas aqueles de todo o mundo cristão que o olhariam no rosto. Mas Deus, que está acima de tudo, deu um mandamento e ele deveria obedecer. No entanto, o profeta hesitou e adiou por certo tempo, até que um anjo de Deus se pôs diante dele com uma espada desembainhada e disse que, a menos que ele prosseguisse e estabelecesse o casamento plural, seu sacerdócio seria retirado e ele seria destruído. Ele prestou esse testemunho não apenas a meu irmão, mas também a outras pessoas. Um testemunho que não pode ser negado. Meus queridos, por que vocês acham que foi difícil para o profeta obedecer esse mandamento de praticar o casamento plural? Agora eu gostaria de ouvi-los, uma vez que falamos sobre o princípio da obediência. Gostaria de ouvir todos e vou começar segundo a minha linha aqui
com o Lucas. Eu acredito que Joseph Smith ele tinha já recebido algumas revelações durante o seu chamado como profeta, mas eu acredito que foi, pessoalmente para ele, acredito que foi um pouco difícil em relação a tomar uma decisão, né? Mas ele já tinha visto Deus, já tinha visto Jesus Cristo, e ele já estava formando um testemunho próprio dele referente ao Evangelho também. Então, acredito que foi algo muito difícil para ele, desafiador, mas que ele teve a coragem e prosseguiu, né, com a revelação, sem Ok, hesitar. obrigado. Sim. Hesitou, né? Hesitou. Depois de eu ver um anjo com uma espada na minha frente, eu aceitaria fazer qualquer coisa, na verdade, né? Ficaria, eu ficaria com um pouquinho de medo. Mas vamos lá. Duciele, gostaria de ouvir você. Irmão, não consegui acompanhar que teve um problema aqui com a minha filha. Tá bom, então relaxa aí. Vou pular para a Geórgia. Oi, faz uma pergunta. Eu só entendi. Posso fazer a pergunta. Por que vocês acham que foi difícil, segundo Elise R. Snow, a declaração que eu li, por que foi difícil para o profeta obedecer o mandamento de praticar o casamento plural? Não sei responder, sinceramente. Tranquilo, tranquilo. De fato, isso é para provocá-los. Quero que vocês pensem a respeito. Dos reis, você. Tipo, é algo bem óbvio, né? Ele teria que. Ele já estava ciente do preconceito que ele ia sofrer, das oposições que ele sofreria, não apenas pelos membros, mas pela lei, né? Que alguns estados não permitiam o casamento plural. Então ele literalmente teria que ser provado de novo, né? A não temer mais aos homens do que a Deus. Então, tipo, acredito que essa foi a maior dificuldade dele. Até porque tinha coisa de Emma também, né? Ele era casado, então, tipo, como é que a esposa dele iria aceitar isso? Ela não aceitou de bom grado, né? No princípio. Depois ela compreendeu. Obrigado, reis. Na minha próxima lista aqui, a Daniela. Obrigado, Na, Luciele. pró- Obrigado. Pode falar, Daniela. na própria citação, ele fala, né, que ele tinha um conhecimento sobre o casamento, né, anterior, e o que ele acreditava como casamento é que ele precisava ser fiel à esposa e precisava ter só uma esposa, né? Então, já era algo enraizado nele, né? Ele já tinha essa crença de antes de conhecer o evangelho. E é, ele estava adquirindo um testemunho sobre isso, né? Então, depois mais pra frente ele adquiriu. Mas é basicamente aquilo que a gente falou, né? Antes. Acreditar no Senhor, né? Acreditar que Ele sabe de todas as coisas. Então, ele ainda não tinha esse conhecimento tão grande para que ele pudesse realmente acreditar no Senhor, assim, de cara, assim, acreditar que realmente é aquilo que precisava ser feito, como você falou, né? Ele precisou ver o anjo com uma espada para realmente acreditar no Senhor que era aquilo que ele tinha que fazer, porque ele tinha quando a gente vive muito uma coisa por muito tempo, né? Ele viveu muito tempo acreditando que o certo era ele ser casado apenas com uma mulher, né? Ser fiel àquela mulher e não ter outra mulher. Então, para a gente mudar toda uma cultura, né? Toda uma crença que vem antes,
leva tempo, né? E tem que ter muita fé, realmente. Obrigado, Daniela. Obrigado. Emily, pode falar com a gente? Oi, Jefferson, seja bem-vindo, boa noite. Oi, posso? Fala pra gente. Mas eu vou Por que contar você uma. acha que foi difícil para ele? Tipo, acho que se fosse eu ia ser difícil também. Porque pra mim é muito. Eu penso mais, tipo. É errado, né? Mas eu penso mais. Meu Deus, o que será que fulano vai pensar, fulana vai pensar se eu fizer isso? Mas acho que é um pensamento errado que a gente não tem que agradar os homens, né? Tem que agradar a Deus. Mesmo que seja difícil e que a gente não compreenda naquele momento, a gente tem que fazer o que o Senhor quer, não o que as pessoas querem ou então com medo do que elas vão achar da gente. Obrigado, Emily. Matheus, levantou a mão, pode falar. É interessante também ver que estava no início da igreja, né? Então ele já tinha a difícil missão de restaurar o evangelho e ser perseguido, de das pessoas serem perseguidas, né? Dos judeus serem perseguidos e fazer mais pessoas aceitarem o evangelho. Ainda tinha que agora, como a moça falou, né? Fazer uma nova cultura dentro da igreja. Exatamente, obrigado, Geis. Lembrando que nesse período, Orson Hyde ele dedica a Terra Santa e os conversos britânicos começam a se reunir com os santos em Nauvoo. Então era muita coisa acontecendo. Obrigado pelo que vocês falaram. É, Bom, para chegando à reta final dessa aula, eu gostaria de tratar com vocês o seguinte. Ah, Voltemos agora à problemática do início da aula para nós debatermos esse assunto a partir do princípio de obediência que nós lemos no discurso do rei Benjamin e na problemática de Joseph Smith a respeito do casamento plural. Ah, Queria deixar para vocês o capítulo 36 de Santos, volume 1, para vocês lerem sobre um pouco mais. Qualquer coisa podem trazer as dúvidas para a gente. Então, para quem não estava aqui no começo da aula, eu deixei a seguinte problemática. Imagina que vocês estão casados, têm 2 filhos, têm um carro e um dos filhos de vocês adoeceu e vocês estão morando longe da família. Imagina que agora vocês precisam tomar uma decisão. Preciso levar esse filho para emergência, seja ela pública ou privada. Isso aí vocês têm que tomar uma decisão. Quem dos dois dirige? Os dois dirigem? Quem dirige melhor? Quem é mais calmo? Quem consegue lidar com a situação de doença na família? Vocês têm que decidir isso entre casal. Então, eu vou, além de dar essa problemática para vocês, agora eu vou colocar um quarto personagem. Além de vocês dois, além do filho doente, eu vou colocar um quarto personagem. Imagina que o tempo que vocês estão decidindo fazer isso, vocês estão olhando para o filho de vocês e ele começa a passar mal. Ele está passando muito mal, a febre aumentou. Aumentou a febre desse filho. E vocês começam a estar desesperados e começam a procurar a chave, ninguém sabe onde está a chave do carro. E de repente, essa criança começa a ficar com o corpo fraco. Ele simplesmente não consegue mais ficar em pé, não consegue mais nem falar papai, mamãe, não consegue falar mais nada. Nesse momento que você acha a chave do carro, que você abre a garagem, que você coloca o filho dentro do carro, arruma uma bolsa para ele, conseguiu entrar no carro, conseguiu cobrir ele, quando então vocês estão prontos para levar ele no médico, eu vou colocar o quarto personagem. O Espírito do Senhor fala para vocês dois em claro e bom som. Não levem ele para o hospital. Deixe ele em casa. E ao mesmo tempo em que os dois ouvem o Espírito do Senhor falando com vocês, vocês olham para a criança, ela está convulsionando e está desmaiando.
Dito isso, meus queridos, gostaria de perguntar a vocês: qual seria a posição de vocês? O que vocês fariam? Qual seria a medida a ser tomada? O que vocês fariam? Vocês seguiriam o conselho do rei Benjamim nos versículos, especificamente no versículo 9, quando ele fala: acreditai que ele tem toda a sabedoria e todo o poder? Vocês teriam a princípio a postura do profeta Joseph Smith? Não, 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 meu filho está morrendo aqui. Como que eu vou obedecer isso? E iriam os dois, mas lembre o segundo filho. O que nós faríamos com ele? Que decisão que vocês tomariam? Meus queridos, eu gostaria de terminar essa aula e deixar que vocês pensem sobre isso, que vocês leiam o capítulo 36 de Santos, que vocês releiam o versículo 9 do capítulo 4 de Mosias. Ponderem e reflitam sobre essa decisão a ser tomada. Eu sei que vão ter muitas decisões difíceis no que diz respeito à obediência ao Senhor. Ora, vou para a missão ou termino a faculdade? Ora, me caso tão jovem ou eu cedo aos influxos da juventude? Eu digo não a esse emprego porque eu vou ter que fazer algumas coisas que não estão condizentes com os padrões que eu sigo, que eu acredito. Eu agrado a minha família ou eu agrado a Deus no que diz respeito à nossa rotina aos domingos? Festinha dos filhos é o domingo, junino agora que vai entrar o mês que vem. Meus filhos participam ou não participam? Show da minha banda preferida no domingo. Eu vou ou não vou? É o show de despedida, eles não vão mais se apresentar. Aquela série, o último episódio, o último, é no domingo. Poxa, eu vou perder o lançamento daquele livro que eu estou esperando. O autor vai estar no domingo no shopping próximo da minha casa autografando. Eu vou perder essa oportunidade. Ir ao templo ou não ir ao templo? Nossa, eu vou quando eu tiver uma folga. Eu tenho uma folga por mês no meu trabalho. Eu vou quando eu tiver de férias da faculdade, porque eu tenho que sair do trabalho e ir para a faculdade, isso está demandando um pouco mais de tempo meu. Preciso me formar. Pensem sobre isso. Pensem sobre o princípio. Que decisão tomar diante de todas essas circunstâncias? Se vocês estão passando por isso, é hora de tomar uma decisão. Seguir a Deus ou a Mamon? Por fim, gostaria de compartilhar com vocês uma experiência. Essa experiência tem 2 irmãos. Um irmão vamos chamar de João. O outro irmão vamos chamar de José. O João era muito temente a Deus. Sempre se esforçava para fazer tudo correto. O José, às vezes fazia, mas ele sabia e acreditava nas coisas que ele foi ensinado desde criança. O João, no momento em que ele foi questionado, ele simplesmente abandonou tudo aquilo que ele fazia retamente. O José, no momento que ele foi questionado, ele lembrou do que de fato ele acreditava. Ele pôde deixar tudo de lado e tomar a postura que ele viu o irmão fazer por muito mais tempo.
Nós temos aqui aquele que acreditava de fato e aquele que simplesmente seguia, sem um propósito. Quem nós somos? João ou José? O que simplesmente segue e faz? Ou aquele que de fato acredita? Na hora em que eu for colocado à prova, eu vou saber o que fazer. Gostaria de deixar essa aula, meu testemunho, de que essas coisas são verdadeiras. E às vezes e sempre, ainda mais nesses últimos dias, vocês e eu, mas muito mais vocês, pelo ápice da juventude de vocês, vocês serão colocados à prova. Se não são todos os dias, podem ter certeza, serão. Para alguns, a castidade é bobeira, é ser careta, é ser ultrapassado. Para outros, precisamos curtir. O que é um homem sem ter um porre na vida? Pensem que decisão vocês têm que tomar amanhã, quando vocês levantarem para as atividades diárias de vocês. Sei que seguir a Deus e a Jesus Cristo sempre será a melhor opção. Sempre. Não tenho dúvidas disso. É fácil? Não, não é fácil. Mas é recompensador. E essa recompensa, ninguém pode nos dar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para terminar nossa aula, gostaria de, por favor, relembrá-los, por gentileza, assinem a frequência. Jorge, quer falar? Pode falar. Depois disso, pode enviar a citação que você leu? Posso enviar sim. Agora eu tô batendo a cabeça com ela. Eu não entendi. Tá bom, Tá. eu vou compartilhar. Eu vou mandar para o Anderson compartilha com vocês. Pode ser, Anderson? Anderson está aí? Pode ser sim. Tá bom. Eu vou compartilhar com você, com o Anderson. Anderson compartilha. Jorge, eu falei com você aquele dia no WhatsApp? Falei, né? Falou. Então manda um oi para mim que eu mando para você. Tá bom, então. Só porque eu quero receber um oi seu. Meus queridos, obrigado mais uma vez. Quinta-feira aguardo vocês aqui. No sábado, às 4 horas, também aguardo vocês. E logo após a minha aula, teremos uma aula especialíssima com o presidente e Sister Fernandes, presidente e diretora do nosso templo aqui, ó, do nosso templo de Belém. Teremos uma aula especial lá com eles, tá bom? Então vai lá, assiste a aula do tio Sardinha, já prepara o espírito para assistir a aula do presidente e Sister Fernandes lá no Instituto, tá bom? Obrigado mais uma vez, e eu vou pedir para a Daniela fazer a última oração para a gente. Gente, quem pode, vocês poderiam, por gentileza, se possível, ligar